Carla era vistosa, até se vestia e se maquiava bem, mas, por incrível que pareça, não conseguia se dar bem nos relacionamentos sociais e afetivos. Sim, Carla era uma moça bonita, chamava atenção quando passava, e até se vestia bem, mas ao contrário de Rose, sua melhor amiga, que nem era tão vistosa assim, tinha dificuldades em fazer laços sociais, profissionais e afetivos com parceiros que durassem muito. As coisas não davam lá muito certo e Carla nem sabia bem o porquê. Afinal, sempre se preocupava em se apresentar bem. Roupas, cabelo, maquiagem, e era também relativamente bem comunicativa. Suas fotos apareciam muito bem no Instagram, com milhares e milhares de seguidores. No entanto, ela sempre preferia clarear as suas fotos postadas lá, para que os seus dentes aparentassem um pouco mais claros do que realmente eram. Na verdade, ela se incomodava um pouco com seus dentes, um tanto amarelos e com algumas manchas castanhas aqui ou ali. Até aquele momento, era só isso que a incomodava, a cor de seus dentes e alguns manchamentos neles. Mal sabia ela do grande problema que estava por detrás desta aparência inocente de seus dentes. Ela só descobriria o real problema que ela tinha em seus dentes e gengivas, bem como os transtornos em sua vida pessoal, um bom tempo depois. Muito comum. Essa história de Carla, por incrível que pareça, é bem comum. Vira e mexe aparece algum caso semelhante no consultório. A pessoa imagina que não existe nada errado com ela, mas na verdade, alguns pequenos grandes detalhes em sua boca acabam arrastando os seus relacionamentos sociais e afetivos literalmente para um precipício. Deixe-me voltar à história de Carla. Ela já estava se conformando com toda essa sua dificuldade em relacionamentos sociais e afetivos, mas daí veio a gota d'água. Carla começou a pensar, por fim, que ela não era tão atraente ou desejável assim. Essa não definição em relacionamentos sociais e principalmente afetivos, mês após mês, ano após ano, começou a deixá-la desanimada, muito triste mesmo. Em alguns dias, começou até a perder a vontade de levantar da cama e sair com amigas. Começou a se sentir dia após dia infeliz, um tanto deprimida. Mas a gota d'água de todo este drama com ela em seus relacionamentos aconteceu justamente um certo dia, enquanto ela conversava com um amigo dela. O rapaz começou a virar o rosto, a se afastar um pouco e, eventualmente, a tossir sutilmente. Sim, Carla estava com halitose, ou seja, mau hálito. Não bastassem os dentes amarelos, manchados, gengivas que sangravam à toa, e agora essa, mau hálito. Ao chegar em casa, Carla chorou um pouco, decepcionada com ela mesma. Sim, aquela gota d'água que escorreu lentamente em seu rosto foi a gota d'água de toda a sua frustração. Carla estava sem chão, completamente triste e vulnerável, sem saber bem o que fazer ou para onde ir. Ficou imaginando como poderia viver, como se relacionar com as pessoas, sem ter confiança de conversar sem repelir, sem causar mal-estar ao outro. Lembrou-se dos problemas dentários de sua querida avó. Dentes amarelos e gastos. Alguns se perderam durante a vida, durante sua juventude. Imaginou que talvez ela estaria indo lentamente para o mesmo caminho. Desolada, a única iniciativa que ela teve naquele momento desolador foi pegar o celular e ligar para o seu querido tio, que era médico, para desabafar um pouco. E foi justamente aquele velho tio que, buscando pela internet, encontrou um vídeo meu no YouTube e me apresentou a Carla com o seu problema. E vou dizer logo, a causa deste problema de hálito de Carla é bem comum, se não for a causa mais comum. Mas para responder o que havia de tão errado com ela, eu preciso antes dizer algumas coisas muito importantes que você até já ouviu falar aqui ou ali, mas possivelmente não se deu conta do real problema. Inclusive pode estar afetando também você, sua saúde dentária, o seu bem-estar e relacionamentos sociais e afetivos no dia a dia, sem que você esteja se dando conta disso. Eu já vou dizer o que estava acontecendo com a Carla. Antes você deve estar se perguntando quem eu sou e como posso ter tanta certeza daquilo que estou falando para você. Vou me apresentar.
Sou Wagner Munhoz, sou dentista e trabalho ajudando pessoas pela internet a resolverem seus problemas de dentes e gengivas, levando elas a conservarem sua saúde bucal durante toda a sua vida, melhorando seu bem-estar e autoestima. Todos os dias, milhares de pessoas aprendem algo comigo por meio de algum vídeo no YouTube, um post no blog, Facebook ou Instagram. Mas deixa-me explicar agora o que estava acontecendo com a Carla. Para isso, vou ter que explicar algumas coisas que você até pode ter ouvido falar aqui ou ali, mas muito possivelmente ainda não tenha se dado conta. Tártaros e placa bacteriana. Os tártaros são um dos principais problemas que frequentemente atacam dentes e gengivas das pessoas, levando ao amarelamento ou escurecimento dos dentes, gosto ruim na boca, problemas de hálito, sangramento de gengivas, amolecimento dos dentes e, por fim, até mesmo a perda de dentes. Sim, são um dos principais problemas que afetam dentes e gengivas, mas ao mesmo tempo um dos mais desconhecidos e negligenciados pela pessoa, assim como aconteceu com a Carla. As pessoas em geral até percebem o amarelamento de seus dentes, manchamentos ou sangramento de gengivas, mas os tártaros nem sempre são percebidos. Algumas pessoas até percebem a presença de tártaros, outras, infelizmente, não. Mas a maioria, quase a totalidade, certamente percebe apenas uma parte visível dele, ou seja, aquele que os seus olhos alcançam. Tártaros visíveis e não visíveis. Existem tártaros que são facilmente visualizados quando a pessoa olha sua boca em um espelho. Estes geralmente comprometem a estética do sorriso, uma vez que outras pessoas do convívio social também os notam. A própria Carla, além de clarear suas fotos do Instagram, desde que se deu conta que tinha tártaros, buscou usar, em vão, produtos caseiros ou do comércio em geral para clarear os dentes e eliminar os tártaros visíveis. O resultado foi terrível. Estes produtos arranharam e desgastaram seus dentes, deixando eles mais ásperos e propensos ao maior acúmulo de tártaros futuros ainda. É que dentes rugosos inevitavelmente aderem mais restos de alimentos e os corantes da alimentação. E dentes desgastados para sempre ficarão desgastados. É que dentes não se regeneram, assim como, por exemplo, ocorre com a nossa pele quando nos machucamos, entendeu? Tártaros ficam embaixo das gengivas? Sim, e são uma das principais causas de mau hálito, sangramento e retrações de gengiva, bem como perda de dentes com o passar dos anos. Deixa-me explicar direitinho para você. O principal problema de Carla não eram tanto os tártaros que ela conseguia enxergar, não. O principal problema estava justamente naqueles tártaros que ela não conseguia enxergar, uma vez que eles estavam localizados abaixo das gengivas dela. Esses tártaros ficam lá escondidos, acumulando milhões de bactérias embaixo das gengivas, levando ao sangramento da gengiva, ao mau hálito e a muitos outros problemas como a perda da gengiva, chamada retração de gengivas, amolecimento e até perda dos dentes. Fora, é claro, os problemas de hálito que vêm junto com os tártaros. De onde se forma o tártaro? Para ser bem direto com você, o tártaro se forma a partir da calcificação da placa bacteriana. Sim, isso mesmo. Mas o que é placa bacteriana, Wagner? A placa bacteriana é uma massa mole, de cor branco-amarelada, que se forma diariamente nos dentes de qualquer pessoa. Ela é formada por milhões de bactérias e por restos de alimentos que comemos no nosso dia a dia. Ela é facilmente removida pelas técnicas de higienização, ou seja, o uso correto do fio dental e escovação dos dentes. Se a placa bacteriana permanecer sobre os dentes, ela tende a ser calcificada e se transformar em tártaros. Simples assim. Mas você deve estar se perguntando, se a Carla escovava os seus dentes várias vezes ao dia, então por que os tártaros apareciam em seus dentes? Existem várias causas. Algumas pessoas têm maior tendência à formação de tártaros, enquanto outras pouca ou nenhuma. Outra causa é que as pessoas acreditam que sabem higienizar os seus dentes quando na verdade não sabem. Mas uma das principais causas para a formação de tártaros é justamente esta daqui. Para evitar os tártaros,
é necessário mais do que apenas escovar os dentes. É necessário saber mais profundamente sobre o que é o tártaro e onde ele se forma, que produtos e utensílios específicos usar, que tipo de alimentação evitar, ou seja, quais as reais técnicas de autocuidado que realmente funcionam para evitar a formação dos tártaros, e quais técnicas não funcionam e que, ao contrário, podem prejudicar os dentes e gengivas da pessoa. Como remover os tártaros sem machucar os dentes? Após a formação de tártaros, a única maneira de se remover os tártaros visíveis e não visíveis de forma segura e completa é justamente pela raspagem ou limpeza profissional, bem realizada pelo dentista. Qualquer outra maneira fatalmente irá machucar os dentes, gerando cicatrizes neles, isto é, desgastes irremediáveis, para sempre. E para sempre é muito tempo, né? Significa que eles vão ficar machucados durante toda a vida. Além do mais, qualquer método caseiro para remover os tártaros não consegue remover aqueles tártaros escondidos abaixo das gengivas, os quais, como você já sabe, são responsáveis pelo sangramento e retrações de gengivas, bem como formação de mau hálito. Mas preste bem atenção agora. É muito importante e a pessoa pode não se dar conta disto. A limpeza profissional e remoção de tártaros pelo dentista não garantem que os tártaros não se formarão novamente. Pelo contrário, após a limpeza pelo dentista, se a pessoa não tiver conhecimento e técnicas refinadas de autocuidado, os tártaros tendem a se formar novamente. E por quê? Ora, a placa bacteriana se forma e, como a pessoa não sabe removê-la de forma eficaz, ela se calcifica. Carla, por exemplo, até ia, vez ou outra, no dentista e até removia os tártaros nos seus dentes. No entanto, após poucas semanas, os tártaros apareciam novamente mais e mais, levando ela a um grande desânimo. Gastava tempo e milhares de reais em limpezas dentárias profissionais para que, no final de algumas semanas, ver os seus dentes serem tomados novamente pelos tártaros e escurecimento, sangramento de gengivas, mau hálito. A solução. E qual é então a solução, Wagner, a fim de se livrar dos tártaros de uma vez por todas, mantendo seus dentes claros, livre de problemas de hálito e de gengivas? Muitas pessoas acreditam piamente que existe uma solução mágica para os seus problemas dentários em geral, como uma fada madrinha nos contos de Cinderela, poções mágicas, etc. Daí as pessoas procuram algum produto milagroso para bochechos, escovas de dentes com design futurista ou cremes dentais especiais. Acredite, essas coisas, usadas por si mesmas, a esmo, sem uma estratégia completa, pouco ou nada resolve em termos de tártaros, manchamento nos dentes ou ainda os graves problemas de gengivas e seus sangramentos. Por vezes até agravam esses problemas. No caso de tártaros, só existe um caminho para o seu real e definitivo controle, e é justamente essa a fada madrinha, a mágica. Qual é a resposta? A resposta é conhecimento e técnicas refinadas de autocuidado, aplicados pela própria pessoa em seu dia a dia. Pode até parecer simples, mas não é. É que autocuidado não significa somente higienizar os dentes diariamente. Carla também fazia isso todos os dias, mas não conseguia evitar o reaparecimento dos tártaros em seus dentes. Faça o teste. Pergunte para algum amigo ou familiar se ele tem tártaros nos seus dentes. Se ele responder sim, então pergunte para ele: você escova os seus dentes todos os dias? Fatalmente ele responderá: sim, eu escovo os meus dentes todos os dias. Veja, a escovação diária, apesar de muito importante, não garante necessariamente a não formação de tártaros nos seus dentes. A solução: o método definitivo e completo. Todos os dias atendo pacientes no consultório, e todas as vezes que chega um paciente novo, ele aparece com tártaros em seus dentes. Sim, da mesma forma que a Carla, que apareceu lá sofrendo com esses problemas. Eu confesso, isto sempre me incomodou. Ver pacientes sofrendo com presença de tártaros em seus dentes sempre me incomodou. Depois de atender milhares e milhares de pacientes com tártaros, busquei criar métodos, testar produtos para que as pessoas pudessem, finalmente,
conseguir se livrar e viver sem tártaros, sorrirem com os dentes claros, parassem de ter problemas em suas gengivas, problemas de hálito e gosto ruim em suas bocas. Sabe o que eu descobri? Descobri que se a pessoa associa certos hábitos diários, faz ou não faz algumas coisas no seu dia a dia, adota certas técnicas refinadas de higienização, utiliza produtos e equipamentos adequados para ela, certamente ela consegue inibir a formação de tártaros e manchamentos nos seus dentes em mais de 95%. Após muitos anos aplicando e refinando essa estratégia de controle de tártaros nos pacientes, um a um, obtive resultados realmente incríveis. Pacientes que sofriam com tártaros, manchamentos em seus dentes e suas consequências, isto é, problemas de hálito e de gengivas, conseguindo se livrar finalmente deles de maneira estável, mês após mês, ano após ano. Programa Viver Sem Tártaros. Vendo todo esse problema com tártaros e suas consequências para a vida pessoal dos pacientes, veio-me a ideia de ensinar dezenas, centenas ou milhares de pessoas a como combater e evitar os tártaros e manchamentos de seus dentes, de forma mais ampla, isto é, pelo Brasil afora. Com isso, vi que as pessoas poderiam deixar os seus dentes mais claros, gengivas mais saudáveis, sem sangramentos e com maior possibilidade de bom hálito, melhorando assim o seu bem-estar, relacionamentos pessoais e qualidade de vida. Criei então o Viver Sem Tártaros, programa totalmente online, onde a pessoa, em sua própria casa, sem a necessidade de ir ao dentista, aprende todas as técnicas de autocuidado diário, a fim de prevenir e evitar a formação de tártaros em seus dentes. E o que é o programa Viver Sem Tártaros? Deixe-me contar um pequeno segredo para você. Eu resolvi o problema de tártaros, mau hálito, sangramentos de gengivas de Carla não porque eu fiz uma limpeza profissional removendo os tártaros dela. Não. Muitas outras vezes, a Carla já tinha feito limpezas profissionais em seus dentes. Na verdade, eu tratei e, finalmente, curei o problema de tártaros e mau hálito da Carla porque ensinei a ela a como evitar a formação de tártaros no seu dia a dia. Daí sim, a Carla literalmente se viu livre dos tártaros. Não somente porque ela fez uma limpeza profissional para a remoção de tártaros, mas porque ela aprendeu a como evitar o aparecimento de tártaros em seus dentes. Daí sim é definitivo. O Viver Sem Tártaros é um programa com 23 videoaulas, onde eu ensino pessoalmente toda a minha experiência clínica, de mais de 27 anos no atendimento a pessoas com problemas de tártaro. Tudo isso em 9 dias ou menos, com um aprendizado de 10 a 15 minutos por dia, em linguagem de fácil assimilação, de maneira prática, sem rodeios. Após este período, você irá saber, tintim por tintim, todos os detalhes sobre como prevenir e evitar a formação de tártaros nos seus dentes, porque ensino todas as minhas técnicas ultra especiais de autocuidado diário, ou seja, tudo aquilo que você deveria saber sobre como manter os seus dentes claros e livres de tártaros, mas ninguém nunca contou para você. Após assistir e colocar em prática o programa Viver Sem Tártaros, você terá um total controle das técnicas de controle de tártaros em seus dentes, mantendo eles em até 95% de eficácia, livres de tártaros, manchamentos e suas consequências, amarelamento do sorriso, sangramento de gengivas e problemas de hálito decorrentes deles. Os ensinamentos e técnicas ninjas de autocuidado que eu passei para a Carla e diariamente passo para os pacientes que aparecem sofrendo com os tártaros no consultório, eu coloquei tudo no programa Viver Sem Tártaros, em curso fechado e exclusivo para alunos. Gostou? E tem mais, aqui vai a cereja do bolo. Juntamente com o Viver Sem Tártaros, criei este equipamento inédito e exclusivo para você poder visualizar seus dentes e gengivas, aumentando a imagem, iluminação e ângulo de visão. É o Horus, o kit de autocuidado Dentes Sempre Perfeitos. Com o uso diário deste equipamento, você irá melhorar fortemente a sua performance de higienização de seus dentes e gengivas, porque você vai enxergar detalhadamente as regiões que tendem a acumular placa bacteriana e tártaros. Além disso, você multiplicará a sua atenção das regiões críticas para a formação de tártaros e problemas de gengivas, tais como a gengivite ou sangramento de gengivas. Você não pode sequer imaginar como o uso do Horus vai revolucionar o seu autocuidado diário. Você vai conseguir visualizar todas as superfícies de todos os seus dentes e poderá checar dia após dia
os resultados de tudo aquilo que você aprendeu no programa Viver Sem Tártaros, colocando em prática, passo a passo, cada conhecimento e cada técnica aprendida durante toda a sua vida. Por isso, o programa Viver Sem Tártaros é único. Associa profundos conhecimentos, técnicas de autocuidado muito eficazes e também a visualização incrível dada pelo kit de autocuidado Horus, que irá fazer você ter total controle sobre a formação de tártaros em seus dentes. O programa Viver Sem Tártaros funciona? Sim, dezenas de pessoas já colocaram o programa Viver Sem Tártaros em prática. Veja a lista de alunos que já estão aprendendo a se livrar de tártaros, manchamentos nos seus dentes. Veja só. Tudo bem, Wagner, mas quanto vai custar o programa Viver Sem Tártaros? O programa Viver Sem Tártaros, pelos benefícios que ele traz à pessoa na sua saúde, de seus dentes e também nos relacionamentos sociais e afetivos, custaria bem caro. Veja só, se você for remover tártaros em consultório dentário, quanto custaria uma limpeza profissional para limpeza e extração de tártaros? Aproximadamente de R$200 a R$1.000 por sessão, ou ainda mais, a depender da quantidade de tártaros a ser removida. E mesmo pagando essa quantia, a tendência é a volta progressiva dos tártaros em poucas semanas. Isto, é claro, se a pessoa não for treinada aos conhecimentos e técnicas de autocuidado para inibir fortemente a formação de tártaros nos seus dentes. Com o controle na formação de tártaros em seus dentes e gengivas, dadas pelas técnicas especiais do programa Viver Sem Tártaros, você poderá manter seus dentes mais claros e gengivas mais saudáveis por muito mais tempo, podendo assim espaçar mais os períodos necessários para uma nova limpeza profissional. Quanto custa a dificuldade ou perda de relacionamentos profissionais, sociais e afetivos? Difícil responder ao certo, mas certamente é bem caro. Algumas vezes pode-se dizer que a perda desses relacionamentos não tem preço, porque são insubstituíveis. Quanto custa a perda de saúde de dentes e gengivas? Por vezes a perda de saúde é irremediável e a perda de dentes é definitiva. Dentes naturais ou gengivas perdidos não têm volta, só por reposição artificial pelo dentista. Por isso, a perda de um dente não tem lá muito preço. Por tudo isso, o programa Viver Sem Tártaros, que vai trazer saúde de dentes e gengivas, sorrisos claros, combate ao sangramento de gengivas, problemas de hálitos decorrentes de tártaros, poderia vir custar até milhares de reais, e mesmo assim ele iria se pagar muitas e muitas vezes. Veja, existem coisas que a gente compra e usa de vez em quando. Outras a gente compra, usa um pouquinho e depois descarta, ou nunca mais se lembra delas. Mas o sorriso, a fala, os relacionamentos sociais, profissionais e afetivos, a gente usa todos os dias, sempre. Por isso, o custo que você irá ter na aquisição do programa Viver Sem Tártaros será diluído por toda a sua vida, durante todos os dias. Se você está fortemente interessado em participar do programa Viver Sem Tártaros, basta clicar no botão abaixo para ter acesso imediato e começar desde já a virar o jogo de sua saúde de dentes e gengivas. Ficarei muito feliz de ter você como meu novo aluno. Mas veja bem, preciso ser bem sincero com você. Como o programa Viver Sem Tártaros envolve a produção e entrega do kit de autocuidado para cada aluno, nós temos quantidades bem limitadas de vagas. É que eu fabrico artesanalmente cada kit e faço a entrega para cada aluno via correio. Ao clicar no link abaixo, caso haja ainda kits de autocuidado disponíveis, haverá possibilidade de inscrição e participação nesse programa avançado de autocuidado. Caso contrário, não será possível. Caso não haja mais vagas disponíveis atualmente, peço que você não fique triste. Nós avisaremos quando vier uma nova oportunidade. Clique no link abaixo, confira a disponibilidade e, caso positivo, se inscreva já e participe desse nosso programa Viver Sem Tártaros. Te vejo lá no curso. Só para finalizar, sabe como terminou a história da Carla? Ela eliminou esse problema de tártaros em seu dia a dia e nunca mais isso foi um problema para ela. A última notícia que tive dela veio de sua amiga Rose. Ela viu Carla em um parque com um rapaz. Rose até gostaria de ter ouvido o que eles estavam conversando, mas eles estavam cochichando baixinho, frente a frente. O que deu para Rose perceber é que Carla estava realmente muito à vontade, sorrindo, muito feliz.